né, trabalhar esse tema. Tem que dar um pontinho aqui. Isso, por favor, aceitar a gravação. Pois é, tem tanta coisa acontecendo, né? E o pessoal retomando uma vida pseudo-normal, né? Uhum. Porque tá todo mundo meio assim ainda, né? Uhum. É. Novo normal, vou falar aqui dele, do novo normal, nesse ponto aqui. Como é que é, né? Que ficou nossas emoções no novo normal. É. Bom dia, Fabíola, Thalita. Felipe, você também trabalha no IBAC com o Marçal? Sim, né, eu fui aluno do IBAC, hoje eu sou professor lá também. Ótimo. Olá. O IBAC, você ficou sabendo do IBAC como? Foi uma indicação. A gente estava procurando alguém para cuidar de adolescente e me indicaram o Marçal. Aí eu conheci o IBAC por causa dele. Legal, legal. Mais algumas pessoas entrando. Bom, vou esperar 2 minutinhos. Tá legal. Vou esperar com a câmera desligada aqui, que eu vou arrumando as coisas aqui da casa. Enquanto isso. Tá bom. Né, Cris? Ô, Dani, Oi, querida. quais os dias que você está presencial lá no SAMS? Estou aqui todo dia. O que varia é o horário, mas todos os dias eu estou aqui. Ah, tá. Pronto, ok. Só para saber, vou passar aí uma hora dessa. Pode passar, vai ser um prazer recebê-la. Tá bom. Bom, pessoal, eu acho que já são 11h05. Para a gente respeitar todos vocês que chegaram aqui no horário, respeitar a disponibilidade do Dr. Felipe, acho que a gente pode começar. A reunião fica gravada de qualquer forma, então quem não pôde estar aqui conosco no horário e perder um pedacinho vai poder assistir depois.
como sempre, como os últimos encontros da gente, as reuniões estão sendo disponibilizadas na página do SAMS, que vocês conseguem acessar pela página da Intratec. Agora a gente tem um botão especial no menu do lado direito da Intratec, da página da Intratec, e aí é só clicar lá, saúde e qualidade de vida no trabalho, e vocês conseguem entrar no site do SAMS. Todas as palestras que a gente está fazendo estão sendo disponibilizadas lá, seja elas do SAMS, seja da CEPADIS, da qual o SAMS também faz parte, e tem vários outros assuntos sobre saúde do servidor e saúde mental também. Então, eu convido vocês que ainda não conheçam, quem ainda não conheça, a entrar por lá e conhecer um pouquinho do trabalho que está sendo feito. Nós também estamos abertos para sugestões de temas, de divulgações, né, de vídeos ou de livros ou de material que já esteja sendo contemplado lá, mas que a gente puder enriquecer e trazer atualização, a gente está por aqui, tá bom? Então, doutor Felipe, quero lhe dar as boas-vindas novamente. Obrigado. Doutor Felipe é doutor em Psicologia do Trabalho pela UNB, especialista em Análise Comportamental Clínica pelo IBAC e consultor organizacional. Gentilmente veio aqui conversar com a gente sobre os efeitos emocionais da pandemia, o impacto no ambiente de trabalho e como que a gente gerencia todas essas mudanças. Então, passa a palavra para o senhor, por favor. Seja bem-vindo. Obrigada. Obrigado. Bem, amigos do Ministério das Relações Exteriores. Um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa de abordar esse tema, que na pandemia ganhou um status, né, talvez devido, né, maior, mas talvez devido. Aliás, que muitas vezes as pessoas menosprezavam trabalhar essa questão das emoções. E foi um ponto bastante mexido, né, durante esse período todo. Eu fui impactado pela pandemia, né? Foi um negócio que eu senti bastante. Sou professor, dou aula no CEUB, dou aula no IBAC também, né? E antigamente eu dava aula olhando para as pessoas, né? As reações delas eram muito importantes, né? Para eu conduzir a oratória, aumentar o tom de voz, diminuir, que tipo de assuntos eu vou falar, me aproximar. Então, tinha um aluno que estava bocejando, tinha um outro aluno que ficava mexendo no celular ou conversando, tinha aquele que olhava para mim por pena, aí eu fixava o olho dele ali, porque tem que aproveitar a plateia que tem, então, e ia levando, né, a aula com essas coisas. Agora, na pandemia, né, essa interação via computador, né, é bastante diferente. Eu não tenho ainda talvez o hábito de estar trabalhando no computador da mesma maneira. Eu me sinto um youtuber muitas vezes, falando sozinho para um monte de nomes ou figuras paradas assim, né? E eu não assisto muito YouTube, na verdade, né? Também. Então, tem essas diferenças, né? Para trabalhar, para conversar com as pessoas, que a gente vai falando, às vezes eu perco até a linha de raciocínio, vocês vão me ajudando aí no caminho. Que é fruto dessa nova realidade, né, de trabalhar no home office, né, no teletrabalho, que era uma coisa que já existia antes, mas a dimensão era muito menor, né, para isso. Bom, essa palestra está dividida em 3 partes, né, que a primeira parte sobre os efeitos emocionais da pandemia, né, depois o impacto dela no mundo do trabalho, e, por último, o que fazer para amenizar, né, esses efeitos todos que a gente tem vivido. A pandemia, para o brasileiro, né, era coisa de livro de história. Né, não era coisa que a gente estava vivendo ou preparado para viver. Né, então, você olhava assim, não, essa terra aqui é muito boa, clima tropical, né, o problema são as pessoas, aquelas coisas que a gente assim, vamos vivendo tranquilamente, e aí chegou, né, a pandemia aqui. No início, parecia o ebola. Todo mundo vai morrer, né? Um apocalipse vai chegar, todo mundo vai ser contaminado, vai ser um negócio, né, desse jeito assim. Na prática, foi o fim de mundo mais devagar de todos os tempos. Né? Não acaba nunca, né? Na verdade. Fica ali esse clima tenso direto. Né?
It's the end of the world as we know it, né? Cantava lá o R.E.M. And I feel fine. Com exceção dessa última parte, que as pessoas não estão realmente fine, né, ali, mas é bem a realidade do brasileiro mesmo. O mundo acabou do jeito que a gente conhecia, né? Assim, o mundo tá diferente, né? Agora depois. Na verdade, ele não acabou, né? Só mudou, só acabou o que a gente conhecia dele, né? A gente tem que transformar uma maneira de viver que a gente estava acostumado. E a maioria das mudanças forçadas não é exatamente uma novidade, né? Uso de máscara, teletrabalho, aumentar a higiene, né, como estratégia de saúde, eram todas ferramentas que já estavam presentes ali, só que a gente resistia a incorporar essas boas práticas e recomendações de forma mais profunda, né, porque somos brasileiros, né, também. Então, é da natureza humana resistir à mudança, mesmo quando essa mudança é para melhor. Eu me lembro do meu avô falando, né? Ele começou a fumar com 15 anos de idade, né? Parou de fumar com 40 e tantos e viveu até os 60. Né? E aí ele me falava que depois de parar de fumar, 15 anos parado sem fumar ali, no final da vida, né? Todos os dias de manhã ele tomava café e botava a mão no bolso assim para pegar o cigarro, não tinha mais cigarro. Olha como é difícil resistir à mudança. Né? A gente repete, né, comportamentos e coisas, mesmo quando a mudança é para melhor, parar de fumar, é tudo de bom. Né? Então, uma das forças de resistência à mudança é justamente o hábito. Né? E nós somos bicho de hábito. Né? Nós, seres humanos, né, temos comportamentos padronizados para poder lidar com algumas coisas. O hábito ele é um atalho cognitivo. Tá? Gera uma economia psíquica. Eu não preciso pensar. Né? Eu só faço o que eu já fazia antes, né, normalmente. Né? Se eu visto a mesma roupa todos os dias, eu não preciso pensar na roupa que eu vou vestir. Né? E a minha cabeça pode ficar mais livre, né, para eu pensar em outras coisas importantes, como, por exemplo, o que vai ser hoje, 9h30 da noite, de Flamengo e Corinthians. Né? E o Corinthians nessa situação delicada, narração né, na Globo, comentário do Casagrande, essas coisas ficam mais suscetíveis para você estar desfrutando delas, né, se você não precisa estar pensando em outras coisas que você tem como hábito, né, no seu dia a dia. Né? Eu sou esse tipo de pessoa que fica pensando no futebol. Né? Então, se eu não ocupo a mente com alguma coisa, eu vou pensar no futebol. Né? Eu penso nas coisas. Hábito, aliás, é o nome da roupa do padre, né? Que ele põe todos os dias, né, para trabalhar. Né? Chama-se hábito. Né? Aquilo. Que é para mostrar, né, que a gente vivia habituado a um jeito, né, um jeito de trabalhar, um jeito de se vestir, um jeito de namorar, um jeito de comer, um jeito de se relacionar com as pessoas, etc. Né? Então, a cabeça tinha, né, um espaço que ficava livre, né, para pensar em outras coisas, e agora a gente, né, tem que ir mudando o hábito. A gente não tem mais esses atalhos, né, para poder chegar lá. A gente tem que formar um novo hábito. Né, e a mudança de hábito leva tempo, né, para poder acontecer. Deu mal aqui. Enquanto ela está acontecendo, novos hábitos estão sendo incorporados, né, ali você está tendo um esforço a mais, né, resistindo a mais, né, se envolvendo mais com as coisas. Então, esse desgaste, né, é aquilo que a gente chama de estresse, desgaste gerado por esse aumento, né, de esforço, de energia e tudo mais, assim, né? Estresse é um termo genérico que vem da engenharia, né, que significa algo como desgaste pelo uso. Né? Muitos de vocês aqui, ou que vão ver a palestra depois, eu acredito, já estavam trabalhando de maneira geral, não só na instituição, né, mas, enfim, trabalhando na vida de maneira geral, relacionamentos, outras instituições e tudo mais, estavam trabalhando próximo do limite. Né, porque é como a sociedade cobra, né, da gente, que a gente, né, se aproxime ali do limite. Quando vem, né, o apocalipse, coronavírus, né, a gente tem uma mudança brusca de hábitos, né, de que não temos mais o atalho, né, que a gente tinha para poder fazer as coisas que a gente tinha. Né, isso fez com que a gente tivesse esse estresse maior. Né? Então, o estresse vem desse termo genérico, assim, que significa desgaste. Não vou descrever
né, a palestra é Impactos Emocionais da Pandemia. Eu não vou descrever as emoções, mas já essa, aquela ou aquela, né, mas a ideia é que toda emoção muito intensa é estressante, é desgastante, né, mesmo as positivas. Né? Então, são algo que exige muito da gente. Né? Então, o estresse ele começa a aparecer com sintomas, né, ali, como dores de cabeça, de coluna, articulações, dores musculares, né, como mal-estar, febre, às vezes, problemas no sono, tá? Ele, às vezes, insônia ou hipersonia, né, dorme demais e não recarrega, ou pesadelos, ou sono entrecortado, não sei. Ele aparece de alguma maneira, né, naquilo que a gente regula de maneira básica, na digestão, né, na concentração, na libido, né, no humor, na ansiedade, na procrastinação, né, no desempenho, no choro, por aí vai. Né? Ele pode aparecer com sintomas variados. Né? A gente, às vezes, identifica algum conjunto de sintomas e consegue diagnosticar um quadro específico. Né? Ou se outro conjunto de sintomas, a gente diagnostica outro tipo de problema, né, com aquilo, na saúde. Então, esses episódios, né, onde essas coisas vão acontecendo, vão se tornando cada vez mais frequentes, né, e intensos, e a gente vai para o médico e ganha o diagnóstico. Né, das coisas. Então, tudo que o brasileiro queria de maneira geral era uma orientação. Né? Como é que vai ser o hábito agora? O que a gente tem que fazer para isso? Né? Mas não, né? Um dia tem que fazer de um jeito, outro dia tem que fazer do outro. Né? Isso não é nem culpa de quem está dando as orientações, né? Porque o negócio explodiu de uma vez assim, a gente não conhecia praticamente nada a respeito do negócio. Inventamos uma vacina em tempo recorde. Né? O negócio... Então, o natural é que a gente tropeçasse eventualmente nesse processo, né? De enfrentar um desafio tão grande, né? Assim, tão, num espaço tão curto de tempo. Né? Mas não tinha orientações, até orientações mais tranquilas, digamos assim, né? Muda direto. Né? O ovo, tem hora que é vilão, tem hora que é herói da nutrição do brasileiro. Chocolate também, pode, hora não pode. Na Páscoa pode, é bom. Né? Fora da Páscoa não pode, é ruim. Fica aí, né? Oscilando as orientações. Com o coronavírus não ia ser diferente, né? Ainda mais pelo tamanho do desafio, né? Que é enfrentar esse cara aí. Então, não dá, não tem alguém que assumisse, né? Apesar de muitos na internet estarem assumindo, né, esse papel ali, não tinha, né, uma autoridade para chegar assim, assim vai ser tudo funcionar desse jeito e aí tudo se resolve. Né, ele também. O hábito, de maneira geral, ele leva tempo, né, para ser assimilado. Meu interfone está tocando, gente, um problema de home office. Vou pedir só um segundo para desligar ele aqui, já volto. Espera aí. Desculpa, gente. Então assim, essas coisas que abordam o hábito, né, de maneira geral. Ali, o monge executivo, o poder do hábito, os 7 hábitos das pessoas de sucesso, né, e essas coisas de qualidade questionável, assim, que vendem pra caramba, né, não tem uma orientação, você não vai acertar, né, assim, uma bíblia, uma coisa assim, que vai fazer esse tipo de coisa. Então, isso é parte do desafio, né, que a gente está vivendo. Eu gosto muito desse cara, o Yuval Noah Harari, né, ele escreveu Sapiens, é um best-seller, né, ali, esse aqui é o 21 lições para o século XXI, né, e uma das lições, né, que ele traz, uma das ideias que ele traz aqui é que durante todas as gerações da história do Homo sapiens, né, as gerações mais novas, elas aprendiam os hábitos com as pessoas mais velhas. Né, isso era fórmula de sucesso, né? Assim, fórmula para você se adaptar e lidar com a situação e garantir uma sobrevivência, e crescer, progredir, né? E se adaptar melhor e por aí vai. Né? Então, o mundo passou por uma série de mudanças, né, sinistras, como a agricultura, depois Revolução Industrial, 4 fases de Revolução Industrial, né, que é a máquina, a eletricidade, o petróleo e a informação, né, cada uma delas transformando a sociedade de maneira muito, muito intensa. E agora, nessa última, dos marcos, né, dessa última revolução, fase da Revolução Industrial, é justamente que as gerações mais novas
não vão aprender, né, como se adaptar no mundo com as pessoas mais velhas. Porque aquilo que as pessoas mais velhas sabem pode não funcionar mais no futuro. Né? A tecnologia está roubando, se transformando no mercado de trabalho de maneira muito intensa, pegando um monte de profissões que existiam antes, né? Ali transformando completamente a cara do mercado de trabalho, o tipo de educação que a gente tem que dar para os nossos filhos vai tá lotado de um monte de coisas que não vão servir no futuro. No fundo, vão estressar as crianças, né? Porque o aumento dos impactos emocionais na infância só vem crescendo, né? Ansiedade, depressão e outros problemas mais graves, né? Ele só vem crescendo. Então, eu vou chamar isso de novo normal. Assim, eu estava abrindo, né, aqui o começo da palestra com a Daniela conversando disso, né? É uma forma de pensar que o que sempre foi, mas não vai ser mais, vai ser diferente. É distinto, mas vai ser igual. Vai ser um negócio bem confuso mesmo, né? Que vai ser o novo normal, né? Temos 1,8 milhões de anos de existência como Homo sapiens, né? Na Terra, aqui. A agricultura tem mais ou menos 10 mil anos. Ou seja, nossa natureza já não é voltada para a agricultura. Era para que a gente moldou em 1,8 milhões de anos, né? De genes e de hábitos também, né? Ao longo desse tempo todo. 10 mil anos de agricultura, né? Dá um tempo já para mudar muita coisa. A única mudança genética, né, nesses últimos 10 mil anos, nós somos os mesmos Homo sapiens, aliás, a única mudança genética nos últimos 10 mil anos foi intolerância à lactose. Então, os genes são os mesmos, não mudaram praticamente nada, os hábitos mudaram alguns. Né? A agricultura foi bastante impactante mesmo, né? Mas, né, não mais impactante do que 1,8 milhões de anos, né, de existência. Energia elétrica tem, sei lá, 400 anos, computadores umas décadas, Netflix tem anos. Então, mudanças muito rápidas nos últimos tempos, né? Mas nós somos praticamente os mesmos que conviviam com os neandertais, né? E fazemos as mesmas coisas daquela época, né? Comer, dormir, namorar, destruir, né? É isso, somos um macaco com ansiedade, né? Basicamente, definição de ser humano. Então, quando satisfazer as necessidades, né, num mundo que mudou totalmente, vira um problema, né, isso gera um impacto na saúde física e mental. Tá? Não tem divisão de saúde, é didática nessa divisão de saúde física e mental. Mas eu vou. Saúde é uma coisa só, mas eu vou me apegar à saúde física, saúde mental, eu sou psicólogo, né, minha área de atuação melhor é essa. Tá? Então, antes do apocalipse, a saúde já não vinha com indicadores bons. A real é essa. Né? Transtornos de ansiedade, de depressão, né? Transtornos relacionados ao consumo de substâncias, né? Que é como a medicina hoje chama vícios, ou problemas assim, eles multiplicaram os números de forma... Já vinham crescendo, né, de forma muito grande, estourou ali a pandemia, os números, né, tomaram proporções ali muito impactantes, mais até do que antes. Né? Isso tem relação com a forma como as pessoas estão vivendo e o desgaste, né, dessas mudanças recentes, né, ocasionadas pela pandemia também. Por exemplo, né, estourou a pandemia, ia durar 15 dias, né, o governador disse. Né? E aí a gente passou 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias, e ele falou, caramba, não vai mais acontecer isso. Né? Aí voltou o trabalho, alguma coisa, e depois voltou a escola de criança, no home office, né, ali também, em casa. Então, você tem que ter todo aquele equipamento necessário para ter aula. Eu tenho 2 filhos aqui, né? E aí, além de trabalhar tudo que eu já tinha que trabalhar, de uma forma totalmente diferente, né? Ali, que é com a mudança de hábito, eu tinha que ser, ao mesmo tempo, auxiliar pedagógico, porque tinha um lá na escola das crianças e agora não tem mais, era eu que tinha que ser. Eu tinha que ser help desk do computador deles, correr toda hora lá para pagar um problema de computador, eu não entendo muito, eles são 2 crianças, né? E tinha que ser tio da cantina, né? Com um recreio cronometrado, tudo junto e misturado assim para fazer, né? Ele olha o tamanho, né, do impacto, né, que você vai gerando não só no trabalho, mas em toda a vida, né, e nas relações que a gente tem, né, também com as pessoas. Então, saúde não é sobre ter, né, um equilíbrio perfeito de temperatura, pressão, pH, volume e essas coisas assim. Isso não existe, né? Eu gosto do Michel Foucault, né, no livro da Teoria da Complexidade dele, quando ele aborda, né, o exemplo de um negócio que aconteceu lá no porto de Marseille, na França.
porto, né? Área portuária assim, tem um nível de poluição, né? Ali pela quantidade de pessoas, e navios e outras coisas assim ali. E aí eles acharam um polvo, né, no porto, assim, né, na estrutura do porto, assim, na borda ou perto, não sei direito. Né, ali. Os ambientalistas correram lá, né, falando, meu Deus, poluição, né, a vida marinha, aquelas coisas e tal, pegaram um polvo. Era um polvo adulto, grande, saudável, né, num lugar altamente poluído. E aí levaram o polvo para um tanque com condições ideais de iluminação, de pH da água, do sal, daquilo, de alimentação, disso, tal, botaram o povo lá e o povo morreu. Então, não é uma apologia à poluição, não é nessa linha definitivamente, mas é para pensar assim, que saúde é um equilíbrio, né, entre agentes patogênicos e sua imunidade. Né, então, esse equilíbrio não tem um ideal. Né, a gente se equilibra naquela situação. Né, e o povo era um povo adulto, forte, né, e um local altamente cheio de problemas ali da poluição, né, que poderiam prejudicar a saúde dele, mas ele era um povo equilibrado naquele ponto, era forte. Quando ele vai para um outro lugar, com condições ideais, né, lá nesse novo lugar as bactérias são muito fraquinhas, mas para essas bactérias fraquinhas ele não tinha imunidade. Ele tinha para aquelas casca-grossa, lá do porto poluído. Né? E aí, não sei se foi bactéria, por causa do caso dele, mas assim, só para exemplificar como a nossa imunidade se equilibra, né, ela cresce, se desenvolve, se equilibra numa realidade. Né? Às vezes, né, quando você troca para outra, você pode não estar equilibrado para isso. Então, não tem, né, ali como falar, sua saúde vai ser perfeita se fazer isso. Né, assim, não tem um manual desse tipo de coisa. 10 mandamentos, não é assim que funciona. Né, ali, você vai ter que se equilibrando, né, nas coisas. A saúde não é um fim em si mesmo. A saúde é um meio para eu fazer tudo que eu tenho que fazer na vida. Né? O objetivo não é né, não é ter saúde, o objetivo é fazer as coisas. E saúde é um meio para eu poder fazer essas coisas. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde tem uma definição, né, de saúde como completo estado de bem-estar físico, mental e social. Eles botaram espiritual também, recentemente. Ali. Né? Eu gosto mais da definição do Freud. Acho que essa utopia, né, de referência pode ser uma referência, né, porque é uma definição utópica, completo estado, né, de bem-estar físico, mental e social. Então, prefiro pensar a definição do Freud, né, sobre saúde como ele coloca a saúde mental, especificamente como ele coloca no livro da psicopatologia da vida cotidiana, né, que saúde física, então, é um equilíbrio entre agentes patogênicos e sua imunidade. Né? Saúde mental é um equilíbrio entre suas vivências de prazer e suas vivências de sofrimento. De forma certa que essas vivências vão constituindo a nossa psique, né? Nossa subjetividade, nossa construção, né, lá, psicológica, interna. Então, e a gente vai se equilibrando nessa construção. Né? Então, você se equilibra, às vezes, para um lado, para o outro. Algumas construções se equilibram de maneira bem torta. Né? Eles ficam vulneráveis, né, para algum problema, outras são mais sólidas, consistentes. Né? Então, é que a gente tem uma mudança muito brusca de hábitos, a gente tem que organizar as coisas diferentes para achar um novo equilíbrio. Organização é um tema comum no consultório de psicologia. E as pessoas chegam lá meio desorganizadas, às vezes. Então, eu gosto de trabalhar esse tema pensando em dois comportamentos diferentes. Um deles é o organizar, o outro é o manter organizado. Né? São duas coisas diferentes. Às vezes, as pessoas têm problemas em um e não no outro, né? Ou vice-versa. Né? Então, organizar é um comportamento de alta intensidade e baixa frequência. Manter organizado é o contrário. Baixa intensidade e alta frequência. Tá? Então, vamos lá explicar isso. Vou pensar no seu quarto. Né? Meu quarto aqui, eu arrumo ele 1 ou 2 vezes, no máximo, por ano. Tá? Por ano eu chego lá, então a frequência é muito baixa. Mas quando eu vou organizar meu quarto, a intensidade é alta. É o final de semana inteiro. Eu tiro todos os móveis de lugar, tiro todas as roupas, vejo o que eu vou dar, o que eu não vou dar, o que vai continuar lá ou não. Todos os papéis das gavetas. Né? Vou trocar de lugar, fazer as coisas, um monte de coisa desorganizada, vou botar de novo lá, botar uma ordem e tal, fazer as coisas. Então, a intensidade é alta no final de semana inteiro para fazer esse tipo de coisa. Né? E quando eu terminar aquela organização, né,
eu não preciso mais fazer algo nessa intensidade mais. Eu tenho que manter organizado depois. A intensidade é baixa. Basta 5 minutos. Eu acordo de manhã, arrumo a roupa de cama, ponho a toalha no lugar e papel na gaveta. Né? Assim, já passou já. Né? Então, se eu fizer isso todos os dias, frequência alta, mas intensidade baixa, o quarto dura 1 ano. Né? Assim, daquele jeito. Né? Agora, se eu não manter organizado as coisas, eu vou ter que ficar reorganizando e reorganizando, e é sempre uma intensidade muito grande. A pandemia trouxe para a gente uma necessidade de reorganizar a vida. Né? Para isso, você tem um conjunto de técnicas específicas, né, para estar pensando, né, o que você tem de visão de futuro, né, com seus valores, o que você precisa ter de planejamento para poder construir essas coisas e alcançar os seus objetivos. E depois, para manter organizado, é muito mais um trabalho de disciplina, lista de tarefas, prioridades, checklist, agenda, né? Esse tipo de ferramentas assim que vai ajudando você a funcionar de maneira, né, a botar aquilo que você tinha, né, em mente planejado para durar muito tempo. Né? Então, tem gente que é boa para organizar, mas não é boa para manter organizado. Tem gente que é boa e tem gente que é o contrário. Né? Outros mandam bem na manutenção, mas não tem visão necessária, né, para estar organizando, né, as coisas. Então, aqueles que conseguiram se reorganizar rapidamente na pandemia, né, se adaptaram muito melhor, né, do que aqueles que demoraram para se organizar ou se organizaram mal e porcamente e a manutenção não funciona, tem que parar de novo e fazer de novo, né, e esse desgaste fica crescendo bastante. Instituições de trabalho que já estavam se organizando, né, antes para o teletrabalho, por exemplo, mesmo que de maneira pequena, tiveram muito mais facilidade na transição, né, do que empresas que nem cogitavam isso, embora os livros de administração tragam esse tipo de coisa há 20 anos, né, já. Então, moral da história, né, se prepara, cara, para as novidades, mesmo quando elas podem não acontecer, o resto é lucro, né, para isso. E agora pode ser que aconteça esse tipo de coisa com mais frequência. Né, não só a terceira onda, mas outros problemas, né, nesse nível. A real é que a gente deu muita sorte de passar muito tempo sem viver, né, um negócio desse tamanho, porque o ser humano abusa, né, da natureza, da situação, das coisas. Né? Bom, qual é o impacto que a pandemia teve, né, no ambiente de trabalho? Nessa segunda parte da palestra é essa, né, ali não surpreende o fato de que todas as empresas não estivessem preparadas para mudanças tão bruscas. Eu, como professor de administração, não me surpreende também esse tipo de coisa. Eu gosto de pensar a relação do indivíduo com o trabalho como se fosse um casamento. Que a pessoa casa com o trabalho. Ela passa muito mais tempo no trabalho do que com a própria família. Com a própria esposa. A maior parte do seu tempo acordado de vida inteira vai ser gasto no trabalho. Quando você chegar, né, no final da sua vida e olhar para trás, o que você mais fez na vida foi trabalhar. Então, é uma mudança no trabalho, é uma mudança muito impactante na vida. O professor Christophe Dejoux, né, o psicanalista francês, ele gosta de falar toda crise no trabalho é uma crise de identidade. O impacto da pandemia no trabalho depende de como era esse casamento antes, né, do sujeito com a instituição. Tem gente que casa por dinheiro, né? Tem gente que casa por amor, tem gente que casa por estratégia. Com relação ao casamento do trabalho, né, quem é que ama o trabalho, levanta a mão. Não levanta a mão, não se entrega, né, nem entrega os outros. Né, é só para refletir esse tipo de coisa. Né, porque a ideia não é estar entregando quem não ama ou quem tem outra estratégia de vida. Né, mas a gente refletir um pouco, né, sobre isso. Pensa aí nas relações, né, de quem não casou com o trabalho por amor. Eu tenho certeza ainda que no seu caso particular, né, o casamento é 100% amor puro e recíproco, né, ali puro e verdadeiro, né, como diz lá como é que é o nome daquele negócio da Disney? Let It Go, né, esqueci o nome dela, né, da princesa. Amor puro e verdadeiro, né, ali 100% recíproco. Né, o trabalho também te ama, né, tenho certeza, mas pensa no caso das pessoas, né, ali que por acaso não vivem essa condição privilegiada, né, de amar e ser amado, né, da mesma intensidade, né?
Então, os românticos sofrem quando não tem amor, né? Mesmo que tudo esteja perfeito, né? De maneira geral. Né? Também não dá para afirmar que viver por amor é a melhor opção. Tá? Existem grupos de apoio para mulheres que amam demais. Olha lá, um problema, cara, na vida da pessoa, né? Esse tipo de coisa. Então, tem muita gente apaixonada aí que está, né, numa situação complicada. Né? Então, tem relacionamentos que têm um vínculo amoroso forte, mas acabam por questões de dinheiro. Né? Ali, por falta de dinheiro, já atrapalha bastante, né? A gente poder viver certos sentimentos e emoções. Enfim, toda forma de amor é válida, né? E nenhuma delas é necessariamente correta. Tá, ali? Mas vai dependendo de como é que estava configurada essa relação, a pandemia vai mexer de forma diferente. Né? Se os funcionários, não, os servidores dessa instituição, né, tiverem casado com a empresa que nem Rodrigo Hilbert e Fernanda, esqueci o nome dela, né, aí é bom demais, né, cara, são aquelas pessoas que falam que a pandemia colou eles mais ainda do que eles faziam antes. Agora eles constroem casas, né, e carros e outras coisas, todos juntos, né, ali, e se amam ainda mais intensamente, né, e as coisas brilham ao redor deles, assim, né, e tal. Então, tem gente que a pandemia foi assim, né, tem gente que a pandemia que se dava muito bem antes, né, com a devida distância, né, promovida pelo trabalho, quando voltava estava muito bem equilibrada, a relação aproveitava bastante isso, mas quando aumentou demais a intensidade, ficou difícil, né, a privacidade, a individualidade e outras coisas, não teve um impacto bom, né, esse tipo de coisa. Tá? Então, com o trabalho é a mesma coisa. Né? O ser humano é um bicho difícil, cara. Né? Somos seres desejantes, eternamente carentes, em busca de um desejo não realizado. Né? Somos nós. Né? Quando a gente satisfaz uma coisa, a gente já está em busca de outra. Né? A gente já nem pensa mais, né? Que a gente satisfeito está em busca de outra já. E desejos são voláteis e contraditórios. Né? Agora eu quero, depois eu não quero mais. Né? Sabe aquela criança que larga o brinquedo, né? A outra criança vai lá e pega o brinquedo. Ela vai lá e quer pegar o brinquedo de novo. Né? Ela não deseja o brinquedo. Ela deseja o desejo da outra pelo brinquedo. Então, o ser humano é um negócio assim, né? Sem falar nos desejos ambíguos ao mesmo tempo, né? Contraditórios ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo em que eu quero comer pizza, cerveja e sorvete de sobremesa, um orgasmo gastronômico. Sexta-feira está chegando, sexta-feira é dia. Né? Então, ao mesmo tempo que eu quero comer pizza, cerveja e sorvete, eu quero emagrecer. E eu quero ao mesmo tempo. Né? Você não vai conseguir ao mesmo tempo, mas o desejo é esse. O desejo ele quer ao mesmo tempo. Né? A banda de punk rock norte-americana Green Day, né, canta lá que a walking contradiction. Né? Somos nós. Né? Uma contradição ambulante. Né? Andando por aí, lidando com desejos ali, o tempo todo. Então, o problema não é o desejo, porque ele é o que é, ali, e o objetivo dele é sempre o mesmo, mas é o que a gente faz com esse desejo, né, que importa. Tá? Às vezes eu desejo trabalhar, às vezes eu não desejo trabalhar. Né, mesmo gostando do trabalho. Né, eu adoro o trabalho, mas eu tenho que abrir mão do meu desejo para trabalhar. Né, se eu pudesse, eu não daria aula no iniciozinho da manhã. Eu tenho muita dificuldade para acordar. Por mais que eu adore o meu trabalho, ele não é o meu desejo acordar cedo e estar preparado na hora para estar dando aula ali. Tem aluno, né, mais difícil assim, que eu desejo comunicar que ele se distancie para um devido lugar não pronunciável nesse exato momento. Ali, mas eu não faço isso, porque eu amo o meu trabalho. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Né, ali. Então, por mais que eu ame, né, eu tenho que fazer um monte de sacrifícios. Né? Eu não dou as aulas que eu quero na hora que eu quero, na ordem que eu quero, falando do jeito que eu quero. Talvez eu não me vista como eu desejaria, porque isso aqui é um país tropical, não são roupas de um país tropical. Né? Então, né, o que a gente vai fazer com esse desejo, né, tão confuso que é o negócio? Né? Eu quero os benefícios, claro, mas eu não quero fazer os sacrifícios. Né? E eu desejo esse tipo de coisa. Mas, né, se eu não trabalhar no dia que eu não desejo, eu não vou continuar trabalhando, simplesmente. Então, você tem que estar lidando com os desejos, né? Gerenciando eles aí. E vou explorar ainda mais essa metáfora do casamento com o trabalho, né? Com relacionamentos, né? Ali que
para falar dos status de relacionamento, né, que a pessoa pode ter. A gente vai depois pensar no trabalho, né, e como as coisas mudaram, né, com o tempo. A pós-modernidade vem transformando bastante algumas coisas. Né, antes você era solteiro e depois você casava. Né, ele muito jovem, inclusive, estava casando. Ele tinha solteiro e casado. Né, eram as opções de status, né, que você tinha ali. Depois você tinha solteiro, noivo, casado. Né, o estágio ali de intermediário, né, ali é mais sério. Solteiro, namorando, noivo, casado. Né, ele foi aumentando, né, o tipo de formas de relacionamento. Né, ele, solteiro, ficante, namorando, noivo, casado. Né, solteiro, crush, ficante sério, namorando. Agora tem essas modalidades: ficante sério, namorando, né, ele namora, né, como é que amizade colorida, relacionamento aberto, casamento, noivado, né, e por aí vai, né, então assim, a pós-modernidade vem aumentando demais, transformando, né, a possibilidade de formas de você se relacionar ali. Então as pessoas não se relacionam da mesma forma com o trabalho. Elas têm uma intimidade particular com o trabalho delas. Né? Dependendo dessa intimidade, né, a pandemia mexeu de formas diferentes, né, ali, porque ela tirou nossas referências que a gente tinha antes. Né? Agora a gente está refazendo essa referência. Alguns se reorganizaram, outros não. Né? Muita gente não conseguiu se reorganizar. Muita gente que antes estava numa situação menos favorável se reorganizou melhor, né? Aproveitou oportunidades, né? Conseguiu fazer isso. Né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Né? É o ditado. Né? Então, o impacto da pandemia no mundo do trabalho depende da forma como as pessoas se relacionavam ali. Para todo mundo, tirando o Rodrigo, o Hilbert e Fernanda, né, para todo mundo foi impactante, né, de alguma maneira estressante ali. Uns se reorganizaram mais rápido, outros não se reorganizaram e até romperam relações, né, por conta dessa dificuldade de lidar com uma mudança tão grande. Né? Bom, a terceira parte, né, do título dessa apresentação é sobre o que fazer para amenizar o impacto da pandemia no trabalho. Então, que tipo de coisa a gente pode estar falando, né, levando em consideração toda essa dificuldade que a gente colocou aqui de ter referências sólidas e confiáveis para lidar com um problema que a gente mal conhece. Né? Mas posso falar sobre diminuir a informação e aumentar o conhecimento. Pode ser um caminho ali. Se informar é fundamental, né? Mas sem filtrar as fontes, né, e os efeitos disso podem ser catastróficos. Né? Não só no sentido de você obter uma informação, né, fake news, ali, mas também no sentido de que tem informação demais aí. Né, as pessoas não estão gerenciando isso, não estão lidando com esse tipo de coisa. Não é sobre a quantidade, né, é sobre fazer bem com a qualidade. Né? Então, eu chamo essa aquisição de informações filtradas de estudar. Né? Não é querer saber de tudo, mas confiar nas pessoas corretas, né, para estar aprendendo as coisas. Quem são as pessoas corretas? Professores, especialistas em determinadas matérias, né, cada um na sua devida área, claro. Médicos, para falar de saúde, autoridades, está difícil para a gente, né, ali, profissionais especialistas, né, então, essas são as verdadeiras referências. Né? Pessoas, às vezes, até dentro de um ciclo de intimidade, mas que não são das devidas áreas, né? Elas, às vezes, passam informações porque acreditam muito em alguma coisa e tudo, e fica um excesso de informações e um monte de coisa que não pega. A rede social não é bom para estudar. Né? Tem muita informação lá. Informação, às vezes, sobre coisas de Covid, sobre coisas de política, sobre coisas de informações gerais, de psicologia, sei lá, de muitas coisas assim. Né? E informações sobre a vida pessoal também, né, dos outros. Mas é informação demais. Né? Os algoritmos, eles não sabem o que fazem. Eles te prendem só. Né? Eles não sabem, não estão promovendo um conhecimento, né, ali são informações corretas para fazer o negócio fazer mais ali. Tá? Isso, o negócio de te prender ali é dinheiro para o cara da publicidade. Tá? Jornais também, né, tem suas devidas receitas e, consequentemente, suas devidas influências e tendências, né, ali também tem a ver com o cara da publicidade. Né? Então, assim, você tem que estar
esse é um componente importante, né? Saber se informar, né? Mas como está fazendo esse processo, né? Também cuidado com as receitas de bolo, né? Aí que tem também gente que sabe como fazer, né? Mas enfim, não é cada um para lidar com alguma situação, né? A internet dá tudo o que você precisa, porque você é o produto consumido, né? Não é porque eles são bonzinhos, né? É porque você é o produto consumido, né? E você é um produto perecível. Tá? Aproveite muito bem seu tempo de validade, né? Porque ele passa muito rápido, né? Essa pandemia, então, parece que passa mais rápido ainda, né? Com a quantidade de coisas que a gente tem que fazer, já que a gente não tem mais tempo para algumas questões que antes eram atalhos nossos, né? Abriam espaço, né, para outras coisas. Tem um filme clássico da década de 80, né? A maioria aqui talvez tenha que pesquisar no Google, né? Ali, chamado Família Buscapé, né? Era lá o caipirazão, né? Ia para a roça. Né? Ele dava uma enxadada lá, quando ele batia, espirrava petróleo assim, né? Bateu bem no poço de petróleo e arrebentou o negócio. Né? E petróleo a porcaria aquele negócio. Ele fede, ele gruda nos negócios, você vai tirar, faz de arranca tinta, junto aquele negócio difícil, né? Viscoso, né? E por aí vai. Então, o problema, né? Para o caipira lá e tudo. Agora, quando vem com a infraestrutura adequada, né, para poder extrair aquele petróleo do chão, guardar no lugar devido, processar ele, aquilo é ouro, dinheiro para caramba. Ele não acaba mais. Né? Então, assim também né, algumas questões psicológicas nossas, né, ali que estão desorganizadas e tensas e latentes dentro da gente. Às vezes você cutuca assim e explode para o lado, né? Ali. Você pergunta, oi, tudo bem? A pessoa começa a chorar. Você cutucou lá, basta um pontinho, né? Basta uma enxadada ali do caipira no Família Buscapé, que o negócio vai assim. Né? Então, estrutura melhor a forma de você extrair, processar, né, o seu tempo e a sua atenção. Né? Faça render isso, já que a gente é um produto perecível. Né? Regule suas funções básicas. Tá? Somos os mesmos Homo sapiens, né, que tinham lá desde os primórdios, né, ali. Energia, trabalho, internet, streamings, né, chacoalharam algo super importante que são sistemas básicos nossos ali, como, por exemplo, dormir. Né? Somos os Homo sapiens que menos dormem na história, né, de todos, com essas coisas todas de mudança que a gente tem aqui. Então, invista, né, na sua qualidade do sono. Se você não consegue dormir muito, ou pelo menos o suficiente, né, invista em dormir melhor, né, numa higiene de sono. Aí também, uma boa noite de sono faz uma baita diferença, né, no dia seguinte, tanto no trabalho, como na libido, né, nos relacionamentos, no humor, né, no controle da ansiedade, né, e por aí vai. Então, assim, antes de dormir, se prepara, cara, para dormir. Né, planeja uma carga de sono, evita trocar a noite pelo dia. Né, nós, durante 1,8 milhões de anos de existência, antes da energia elétrica, né, chegava de noite, você dormia porque não tinha luz. Né, então, ia anoitecendo, o corpo ia preparando para dormir. Aí entrava o sono profundo. E aí, né, 4h30 da manhã, começa aqueles primeiros raios de sol, né, vai subindo devagarzinho, o corpo vai saindo de sono profundo para sono leve, chega ali, os bichos começam a fazer um barulho ou outro, tal, sol, né, levantou. Né, ali. Então, esse é o nosso condicionamento de sono. Né, trocar a noite pelo dia, por mais que a quantidade de sono seja a mesma, muita coisa se perde, né, nesse processo aí. E muita luz de noite, quando não tinha antes, tela, né? Tela, o tempo todo é tela aqui, celular, tá? Os computadores, tablets, né? Luz e tal, também, né, acaba perturbando, né, esse equilíbrio básico nosso ali. Então, evita a exposição tela, né, com mais tarde na noite melhor, relaxa o corpo para dormir, né, toma um banho da maneira como você gosta de tomar o banho para poder relaxar o corpo, faça um alongamento, uma massagem facial ou qualquer outro tipo de técnica que induza o sono, né, de forma mais rápida e mais profunda, né, e valoriza esse tipo de coisa, que é muito importante. A alimentação também, exercício físico, não pode ficar de fora. Regula as coisas básicas. Né, isso já vai fazer sua adaptação para outras coisas ficar menos complicada. Né? Monitora suas emoções, né? E seu humor também. Registra momentos marcantes ou variações ao longo do dia, né, que você tenha no humor ou de emoções. Aprenda mais sobre você mesmo, né, coletando dados, analisando dados, refletindo sobre esses dados. Porque como você varia,
né, ao longo do tempo, por que você varia, né, como se recuperar mais rápido de cada oscilada que você dá. Né, assim. Eu criei um conceito chamado preparo emocional. É uma analogia com o preparo físico. Né? O pessoal da educação física, para os leigos, a preparo físico é fazer muito exercício. Né? Mas, assim, na verdade, preparo físico tem a ver com tempo de recuperação. Né? Então, eu e Daniel vamos dar uma volta correndo aqui no Parque da Cidade, 10 quilômetros, né, correndo, nós dois juntos. Aí, tá. Fizemos a mesma quantidade de distância e de exercício, no mesmo tempo. Chegou no final, né, a Daniel levou 10 minutos para recuperar o fôlego, eu levei 1 hora para recuperar o fôlego. O preparo físico da Daniela é melhor do que o meu. Então, o preparo físico tem a ver com o tempo de recuperação, né, de um exercício físico, né, e não com o exercício em si. Né? Preparo emocional na mesma linha. Né? Quanto tempo você leva para se recuperar depois de uma emoção intensa? Né, ali? Então, qualquer emoção, né? Medo, raiva, ansiedade, inveja, culpa, tesão, quanto tempo você leva, né, para estar voltando ali ao equilíbrio, ali ao normal, lidar com algumas coisas? Né? Faz uma linha de base sua e vai melhorando o seu preparo emocional. A ideia é que cada situação que passa, você reaja de forma menos intensa, né, e se recupere de forma mais rápida possível. Né? Episódios de medo, de ansiedade, de raiva intensa, ciúmes, que seja, ou qualquer outra coisa, né, ele incomoda, né, mexe com a gente, né, consome uma energia imensa, né, nossa. Atrapalha a hora de dormir, atrapalha a hora de comer, atrapalha a hora de namorar, nessas coisas. Então, a gente tem que estar recuperando, né, o mais rápido possível essas emoções para aproveitar esses momentos, né, que a gente tem ali, né, e não deixar que isso acabe contaminando, né, outras áreas ali. Então, a vida é muito curta para você perder tempo com essas emoções ruins, né, diziam lá os estoicos, né, que a gente tem que aprender a proporcionar melhor as emoções boas e gerenciar melhor as emoções ruins. Então, invista em autocuidados, né? Dedica um tempo para esse tipo de coisa, principalmente em momentos individuais. Cultive hábitos artísticos, acadêmicos e esportivos, tá? Além de relações sociais saudáveis, né? Também. Literatura, música, tocar ou só escutar, que seja, né? Costura, desenho, pintura, argila, marcenaria, né? São tantas opções, cara, que tem por aí. Desenvolva, né, alguma coisa para você lidar melhor com as emoções de forma geral, com a solidão, né, para você conectar melhor com as pessoas também. Né? Procura onde você tenha mais interesse e encaixe esse tipo de coisa na sua vida. Né? Isso ajudou também as pessoas nesse período, transformou bastante isso quando elas tinham, né, algum hábito que elas puderam continuar praticando, né, ali em casa ou em outros momentos. Né? Quanto mais desenvolvido você for nessa prática, né, menos difícil vai ser lidar com a solidão e com momentos, né, complicados como esses. Né? Então, toda a recomendação antes do apocalipse era desligar a tela e conectar com as pessoas no mundo real. A gente não é o mesmo Homo sapiens, lembrando. Só que o cobertor ficou curto agora. Né? Se você quiser proteger a saúde física, você vai prejudicar a saúde mental e vice-versa também. Né? Então, se a gente se isola para proteger do Covid, né, é muito bom, porque tem que controlar realmente a taxa de contaminação, né, e a expansão absurda que esse negócio tem, tudo mais. Só que a gente vai pagar um preço na saúde mental. O isolamento é um dos sintomas, né, e problemas ali para metade do DSM, que é o livro de diagnóstico de saúde mental. Né? Metade do livro fala isolamentos, né? Então, aumenta esse tipo de coisa. Então, quanto mais você vai para o mundo real, mais você equilibra a sua saúde mental e mais você se expõe à saúde física sua e dos outros, né, também. Então, o cobertor é curto, cara, você vai ter que gerenciar ali para não ficar com frio, né, ali as coisas, equilibrar. As coisas estão se abrindo aos poucos de novo, né, em ritmo mais acelerado, daqui a pouco vai fechar de novo, depois vai abrir de novo e por aí vai. Né, ele se proteja, né, obedeça os protocolos, mas se esforce para balancear essa saúde física e mental de forma responsável e eficiente, né, também. Não tem receita de bolo para a vida. Se alguém falar isso para você, corre, foge. Ele quer seu dinheiro. Né? Não tem receita de sucesso, fórmula infalível ou algo desse tipo de coisa. Né? Você precisa de recurso para gerenciar seus problemas. Tá? Recurso no plural mesmo. Né? Porque recurso falha.
né? Qualquer um, melhor que seja, ele vai falhar uma hora. E na hora que ele falhar, você não pode ficar à mercê do que quer que seja, da ansiedade ou da tristeza ou de nada. Você tem que estar botando outro recurso funcionar. Falhou de novo, põe outro. Falhou de novo, põe outro. Né? E por aí vai, para você não ficar desamparado, né, nas coisas. Se preparar, né, para estar lidando com aquilo. Se prepare para as novas mudanças. Cuidado dessa gestão da vida no limite também. A gente precisa de uma folga para ser flexível, né, ali nas coisas. A estratégia é trabalhar flexibilidade psicológica, tá? Mantendo nossos valores, nossa essência, né, mas aprendendo a se adaptar, né, a ambientes diferentes, né, a novos recipientes. Be like water, my friend, falava o Bruce Lee, né? Seja como a água. Né? A água se adapta a qualquer recipiente. Você botou num copo, ela vai ficar com a forma do copo. Você botou sei lá, num negócio redondo, vai ficar com aquela forma daquele negócio redondo. Né? Ele espalhou no chão, ela vai ficar toda reta, né? Ali nas coisas. Então, a gente tem que trabalhar essa flexibilidade psicológica, né? A fluidez ajuda, né? Uma vez que os recipientes da vida estão sempre mudando. O trabalho não é mais um recipiente quadrado, tipo baia, né? Pá, aquela coisa que é assim. Não é mais isso. O trabalho é um negócio altamente flexível, dinâmico, né, e psicologicamente impactante, né, para a gente. Tá? Então, procura ajuda, tá? Psicológica, psiquiátrica, ajuda de consultor financeiro, personal trainer, qualquer outro, cara, que você precisar. Né? Sozinho é sempre mais difícil, né, fazer as coisas. Não conseguimos ser especialistas em tudo. Né? A gente tem que estar aprendendo, né, com outras pessoas. A nossa sociedade se organiza na divisão do trabalho. Né? Cada um é especialista em alguma coisa. Né? Bom, a palestra tinha 3 pontos. Né? Primeiro, falamos dos efeitos emocionais da pandemia. Né? Ficou ruim, né? Ficou pior que estava antes. Coliformes fecais, né? Para todos os lados. Né? A situação estava complicada antes do apocalipse, depois do apocalipse, né? Ficou mais difícil ainda. Depois falamos do impacto que a pandemia tem no mundo do trabalho, né? Mudanças bruscas nos hábitos relacionados ao trabalho. Trabalho à distância, novas ferramentas, né, de comunicação, de sistemas, conexão constante, sobrecarga, estresse, depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né, e medo de se contaminar e fazer as coisas, né, e por aí vai. Né? Então, o pessoal aí da área de saúde, né, qualidade do trabalho, essas coisas, trabalhou bastante nessa pandemia. Né? E, por fim, né, como minimizar os impactos, né, dessa pandemia no mundo do trabalho. Né? Ele reorganiza a vida, né, planejamento é fundamental, utilização de técnicas, né, e tudo mais que facilite a manutenção desse tipo de coisa. Depois, regularização das funções básicas do corpo, né, sono, comida, exercício, né, lazer, trabalho, né, essas coisas assim também. Né, terapia, meditação e outros recursos que você vai acumulando, né, ali, que são importantes para você aprender a lidar com esse tipo de coisa. Né, ali. Cada um vai encaixar melhor com recursos diferentes, né, para isso. Mas é importante que você invista, né, em você. O trabalho, quando ele não é a coisa mais importante na vida das pessoas, né, ele é uma das mais. Né, ele deve estar no top 3, né, ali, né, da vida das pessoas. Então, ele proporciona identidade, rotina, horários, estilo de roupas, palavras que você vai falar ao longo do dia, vivências de prazer e de sofrimento, né, que você vai tendo, né, ao longo do dia e vai compondo. Né? Então, o trabalho tem um status, né, diferenciado na nossa vida. Né? E quando o trabalho se importa, né, em trabalhar essas outras coisas, né, mostra como a gente pode gerenciar melhor essa responsabilidade, né, que cada um tem. Né? Iniciativas como essa, por exemplo, né, de estar aqui discutindo com vocês, né, sobre esse tipo de tema aqui. Relacionamentos eventualmente entram em crise. Né? O trabalho não é diferente. Casamentos de sucesso não são aqueles que não vivem crises, mas aqueles que superam as crises. Né? O diálogo é a maneira mais civilizada, né, de você estar lidando com conflitos. Né? Embora as partes individualmente têm suas questões para resolver, né? O caminho é esse diálogo, promover espaços de conversa, né? E falar mais sobre coisas variadas, né? Do trabalho e como o trabalho é afetado por essas coisas. Então, a vida é feita de encontros e desencontros. O seu caminho pode cruzar com o caminho da mulher amada, né? Ou do trabalho desejado que seja, né? Ali, mas também pode descruzar.
né? E andar junto por muito tempo requer maturidade, visão e desejo de ambas as partes, né? Para negociar essa convivência e fazer funcionar, né? Essa qualificação no trabalho para lidar com os relacionamentos, com conflitos, com coisas inesperadas que acontecem, né? Uma oportunidade muito legal, né, que a instituição aqui está promovendo, né? Parabéns pela iniciativa, meninas, para enfrentar essa situação altamente delicada, né, que a gente está vivendo, que é a pandemia. Então, invista também você, né, espectador, ouvinte, né, ou nome, né, que você está como um nome aqui para mim apenas. Invista você também nessa relação. Com boa vontade, qualificação, né, as chances de dar certo aumentam muito. Tá? Para os filósofos, né, o objetivo da vida é ser feliz. O que você mais vai fazer ao longo da vida é trabalhar, né? Então o trabalho é parte, né, do seu projeto de felicidade. Então, com isso, eu espero ter sensibilizado, né, todos aqui para que façam suas devidas partes, né, para investir nessa relação. Né? Foi um prazer essa oportunidade de estar conversando sobre esse tema aqui com vocês. Espero ter colaborado de alguma maneira, né, para isso. Beijo grande para vocês aí. Estou aberto a perguntas, comentários, reclamações, tudo mais. Felipe, eu gosto muito de uma colocação sua da responsabilidade do trabalhador, né? Talvez uma visão, e eu acho que no serviço público a gente é muito contaminado por isso, porque existe a estabilidade, então, assim, teoricamente, ninguém vai perder o emprego. Só que essa estabilidade, em especial em Brasília, é uma busca que as pessoas têm que estar muito vinculadas ao dinheiro. E aí é quando você descobre que dinheiro é importante pra caramba e que ele é super querido, né? Ele dá pra gente a possibilidade de fazer várias coisas, mas que ele não é tudo na vida. Verdade. E aí, diante disso, se você não vai largar o seu emprego, se você não vai jogar tudo por alto e viver de arte, né? Essa necessidade da gente se responsabilizar por situações, tanto dentro do ambiente de trabalho quanto fora do ambiente de trabalho, que façam com que esse relacionamento servidor-serviço se torne a mais prazerosa ou pelo menos palatável possível, né? Eu gosto muito desse olhar de que nós, como trabalhadores, temos que nos responsabilizar por esse relacionamento também, que não é uma coisa que vem só de chefia ou de instituição para o trabalhador, né? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Sim, com certeza, é um tema que eu gosto bastante demais, né? Mas antes, a lição de moral é: seja você um protagonista do seu casamento. Né? Ele invista nesse tipo de coisa para a relação melhorar, né? Fazer funcionar ali. E se me permite aqui um momento de marketing pessoal, a minha tese de doutorado virou livro, né? E chama-se A Cultura do Concurso Público. É uma análise da psicodinâmica do trabalho. Né? Estudei bastante nessa relação entre a cultura do concurso, que você estava comentando aqui, né? Os valores ligados a esse tipo de coisa, né? Minha pesquisa foi focada no personagem principal dessa cultura, o concurseiro. Né? Ele foi focado no público-alvo concurseiros ali, em processo seletivo para isso. Então, gosto demais desse tema, né, de pensar como... Porque Brasília vive uma cultura do trabalho que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Né? Não existe essa cultura voltada para o concurso, para o serviço público. Né? O serviço público existe em todo lugar do mundo, né? Mas não tem essa cultura voltada para isso. Né? Isso vem se espalhando em algumas outras cidades, mas nas outras cidades, inclusive do Brasil, a cultura ainda é voltada para o trabalho na iniciativa privada. Né? Então, isso influencia a forma da gente... Cultura é isso, valores, né? Hábitos, né? Também que a gente tem, comportamentos. E o brasiliense é único, né? nessa especificidade de contingências que faz a gente viver essa realidade ali. Né? Olha, pediram aqui no chat, né? para eu continuar meu marketing, pessoal. Olha aqui, ó. Está disponível já nas melhores livrarias. Tá? Meu livro, só botar meu nome e o título Cultura do Concurso Público no Google, dá a aparecer para você aí. Tá? Ou me procurar nas redes sociais também, Instagram, @dr Felipe dos Anjos. DR de doutor, né? DR Felipe dos Anjos. Né? Ali vai me encontrar nas redes sociais. A gente continua conversando sobre esse tema gostoso aí, que é essa cultura, né, que a gente tem, que é bem diferente das outras culturas ali. Então, em alguns lugares do mundo, né, a cultura prega, né, que a mulher deve casar virgem. Né?
Então, a gente já não tem mais essa cultura no Brasil, pelo menos na prática não temos há muito tempo, né? Ali, pequenos nichos, né? Ali esse tipo de coisa ainda persiste. Mas na prática não temos isso. Em outras culturas, esse hábito de relacionamento é mais comum, né? Então, a forma de se relacionar com o trabalho, né, aqui no Brasil é diferente, né, da forma como as pessoas se relacionam com o trabalho em outros lugares. Porque temos uma cultura, embora a maior parte do trabalho na capital não seja do serviço público, né, a instituição privada é maior aqui, mas temos a cultura prevalece, né, que é esse tipo de cultura, porque é valorizado, né, o caminho correto. Tem um aspecto até sacralizado no psicológico do brasiliense, né, sobre esse tema. Assim. A gente teve uma palestra na semana passada com a Comissão de Prevenção ao Assédio e à Discriminação. E a promotora que veio do Ministério Público do Trabalho falar sobre a comissão de lá, falou muito de psicodinâmica do trabalho. E ela falou do desalento do trabalho, né? Da forma como a produtividade se sobrepõe ao ser humano. O ser humano não consegue cumprir com a expectativa de produtividade e acaba se sentindo, eu diria, atropelado por todas as solicitações e todas as situações, né? Então, falou muito da importância da subjetividade e da cooperação, tanto no ambiente de trabalho, e aí eu entendo, pela sua palestra, de um certo conhecimento interno para saber como é que a gente adequa aqui dentro essas expectativas e essa subjetividade. Né? Porque todo mundo quer 10 dicas de como. E é 10 dicas de como tudo. Né? Então, se a vida de um colega dá mais certo na nossa visão do que a nossa, né? O que você faz? Me dá um checklist. Só que esse checklist nunca vai bater. Seja um especialista em você mesmo. Né? Ele conheça as suas particularidades, né? E faça render melhor, né? Esse tipo de características que você tem, tanto as virtudes quanto os defeitos. Ele faça render melhor esse tipo de coisa, conhecendo os recursos, testando, né? Aprendendo, né? Com a sua própria história de vida. Né? Então, a estabilidade é um valor no casamento, né? Que não é um valor comum hoje em dia. Né? Hoje em dia, a maior parte dos casais se divorciam. Né, não só no trabalho, mas né, com as empresas, mas também na vida pessoal. Né? Então, você vai ter que desenvolver um casamento de longo prazo. Né? E comunicação para isso é fundamental. Né? Treinamentos em comunicação, investir em espaços de descontração e lazer, né, com o pessoal do trabalho, promover rodas de conversa, né? Tudo isso é caminho, né, Li? Você faz para um casamento render mais. Né, Li? Você promove coisas legais juntos, você troca experiências, você come juntos, né? Sempre bom associar comida, né, com relacionamento, né, ali, com qualquer outra coisa, inclusive. Né, então, assim, acho que esse paralelo ajuda a gente a pensar o trabalho também. Né, Li? Como é que a gente está se relacionando com o trabalho? Você pessoas, quando você coopera pouco, né, com o trabalho tende a render cada vez menos. E aí vai piorar esse tipo de coisa. Se divorciar não é uma possibilidade, né, realmente não parece a melhor estratégia. Né, essa. Você tem que investir no sentido positivo. Né? Sim, e eu acho que é isso, uma grande dificuldade. Né? Hoje de manhã eu vi um trecho de uma palestra do Cortella, onde ele falava da mania da gente de reclamar. E que ele diz que quando a gente se habitua a reclamar o tempo todo, a gente se torna um resmungão, né? Que a palestra dele, ele falava, não seja um resmungão. E aí ele diz assim, você resmunga, você está o tempo todo reclamando, e aí você vai se imbuindo desse pessimismo e dessa falta de esperança, e você não se vê pessimista, você se vê como realista. Porque aí também ninguém mais pode criticar a forma como você vê a sua realidade, né? Só que não sei, de repente, se você tem essas rodas de conversa, esses espaços de comunicação, se você tem momentos de lazer, e uma das coisas que eu acho que eu aprendi quando eu entrei aqui, uma colega que disse, você vai passar a maior parte do seu dia aqui, mas a sua vida acontece lá fora. O que é a sua vida lá fora? Como é que você vive lá fora? Você está tratando lá fora como você trata aqui dentro? O que você traz de lá de fora para cá e o que você leva daqui para lá? E eu acho que, de novo, a gente entra na psicodinâmica, né? Que é muito pessoal.
mas a busca tem que existir. Eu falo muito aqui no Itamaraty, eu também atendo alguns colegas em consultório, e uma das coisas que eu falo é como é que você está buscando, né? Como é que você acha, quais são os espaços que você consegue melhorar para você? Como é que você consegue se adequar a essa situação, já que não dá para mudar essa situação? E aí eu acho que o autoconhecimento é a grande história, né? Eu acho que o autoconhecimento é a única solução. Uhum. E nós somos seres do autodesconhecimento. A gente acha que se conhece, mas a gente não se conhece. Né? Porque, primeiro, autoconhecimento é uma coisa que acontece naturalmente. Os animais não têm autoconhecimento. Eles vivem, né? Melhor do que a gente, inclusive, mas eles não têm autoconhecimento, eles não param para fazer isso. Né? Autoconhecimento não é um negócio prazeroso. Né? Você paga para fazer isso, tem que ter 1 hora de terapia, né? Com horário reservado, tempo, privacidade, né? Reflexões apropriadas e tal. Senão esse tipo de coisa não vai acontecer, né? Naturalmente. Falar de algumas coisas sem essas condições não propiciam, né? Um autoconhecimento legal. Ali. Também não nos autoconhecemos, não só porque não fazemos um investimento nessa área, mas também porque estamos em constante transformação. Né? O homem nunca entra no mesmo rio 2 vezes, porque o rio já não é mais o mesmo, a água já foi, já é outra água agora, e o homem também não é mais o mesmo. Né? Ele mudou. Né? Nós estamos em constante transformação, a gente nasce nu, careca e banguela, né? E com cara de joelho amassado, né? Ali nasce um feto, né? Não nasce um neném. Depois de 3 meses de vida vira um neném, aquela coisa mais bonita do mundo, né? Ali até fazendo cocô é a coisa mais linda, né? E tal, e o fim vai interagindo, e daqui a pouco você cresce mais, desenvolve controle dos esfíncteres, algumas autonomias, fala, né? E aí vai crescendo ainda mais, né? Aí vem os pelos, hormônios, mudanças bruscas, pichão, né? Ali espinhas e por aí vai. E depois você cresce, está no auge do seu biológico ali, rendendo pra caramba e tal. Depois a gravidade começa a ficar mais forte do que ficava antes, tudo começa a cair, né? Ali do cabelo para baixo, tudo começa a cair, né? Ficando mais difícil ali. Nós estamos em constante transformação. Né? A gente tem que estar constantemente se conhecendo, porque o que eu conhecia antes pode não ser mais agora útil. Né? Ainda mais se a gente pensar os apocalipses desses, né? Tipo coronavírus. Aí. Então, as pessoas se perdem às vezes, né? Nesse processo todo. O Portela gosta demais das palestras dele, né? Ele colocando não seja um resmungão, né? Isso, aliás, é um sintoma característico de depressão, né? A pessoa constantemente reclamando, reclamar não é uma coisa agradável e boa, né? Ali, mas fica constantemente reclamando e essa ruminação não constrói muitas coisas, pelo contrário, se incomoda as pessoas que estão perto, que querem se afastar, não querem mais ficar junto. Você não sai da queixa também, né? Quem não sai da queixa é criança, que não tem repertório para poder fazer as coisas, tem que ficar pedindo para os pais, né, ali. Mas o adulto não, ele tem que saber, né, conseguir fazer as coisas ali. Tem que sair da queixa, né, tem que pensar em outras coisas ali. Tem que desejar outras coisas também. Travar o desejo numa coisa só e ficar ruminando ele, aquilo é ruim, né? Nós somos seres dinâmicos de desejo, né? Então está essa erupção constante, né, de desejos múltiplos e variados ali. Então, ninguém vai ser feliz por você. Né? Você que tem que ser feliz. Né? Nem você, nem seu marido ou mulher, ou seu chefe, ou sei quem lá. Não é eles que vão ser felizes por você. Né? Você que tem que ser feliz. E o diálogo com eles ajuda, né, a gente a construir essa relação. Ali, não só no trabalho, como nos relacionamentos pessoais também. Então, investir, né? Todo mundo está responsável por estar investindo, né? E construindo aquilo. Né? Se você não está colhendo, depois não reclama do que você vai. Se você não está plantando, depois não reclama do que você vai colher. É isso, autoconhecimento e se responsabilizar pelo seu plantio. Eu acho que é bem isso. Desculpa falar mais aqui, o Theodor Adorno, né, ele foi perguntado uma vez lá para ele sobre, um dos filósofos lá da escola de Frankfurt, né, que é uma escola de filosofia focada na análise do trabalho na pós-modernidade, né, o impacto da Revolução Industrial na sociedade, tudo. Então, perguntaram para o Adorno uma vez sobre os hobbies dele, né, e ele, bravo, disse que não gostava daquela palavra hobby, né, porque dá uma impressão de que é menos importante do que o trabalho. Né, é aquilo que eu faço no meu tempo livre, né, apenas. Mas o que eu faço, né, fora do trabalho é tão importante quanto aquilo que eu faço no trabalho.
E é a minha vida, eu estou vivendo o tempo todo. Né? Eu preciso investir nesses momentos, né? Em todos eles, né? Para poder ter, usufruir, né? Nutrir, né? Deles também. Ali. Perguntas, meus caros colegas, participação, quem quer trazer uma contribuição, uma experiência, aproveitar a presença do Dr. Felipe. Cris, por favor. Doutor Felipe, eu queria relatar a minha experiência. Eu entrei no Itamaraty em plena pandemia, no início da pandemia, em junho do ano passado. E, assim, eu sempre fui fascinada pela sinergia de equipe do trabalho. Eu tenho certeza que a gente só evolui em grupo, porque é no grupo que a gente aprende a se posicionar, aprende a estender a mão para o outro, né? Ou pedir ajuda, ou dar ajuda. E eu tive uma experiência simplesmente maravilhosa, inesquecível. Eu fui treinada remotamente por um colega que estava no Nepal. Ele treinou os colegas entrantes, ele dedicou muitas horas para ensinar os sistemas aos colegas. Na sequência, eu fiquei em trabalho remoto pela idade, mas mesmo assim, os colegas do presencial aqui me ajudaram, me ensinaram a trabalhar remotamente, entende? Então, assim, foi muito fascinante, foi inesquecível essa experiência. Eu acho que o trabalho enobrece a alma humana, como já diziam, né, os antigos. Então, eu queria dizer assim que no meio dessa tormenta toda, eu fui testemunha de energias maravilhosas que seguem até hoje, sabe? Uma coisa assim maravilhosa. Era isso que eu queria contar. Obrigado pela palestra. Valeu, obrigado pelo depoimento. Né, o trabalho enobrece a alma é Adam Smith. Né, ali o trabalho é a base do nosso projeto de civilização. Né, ele é o trabalho. Né, aqui é dividindo tarefas e construindo as coisas juntos, né, que cada um na sua parte, que a gente monta essa sociedade que a gente tem hoje. Né, essa civilização, essa cultura, né, ali também, que a gente tem hoje. Que legal esse depoimento, né? Não é um depoimento padrão, tá? Quem entrou no trabalho na pandemia teve muito mais dificuldade, né? Porque boa parte do aprendizado de trabalho eu aprendo por observação, olhando os outros trabalharem, né? Ele é convivendo, chegando no memorário, olhando como é que fala, como é que faz, como é que escreve, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Então, assim, o hábito de aprender também era assim, né? Muito na base da observação. Né? Então, vocês conseguiram, né, aqui trabalhar toda essa questão do acolhimento, da recepção, né, e do compartilhamento importante de conhecimentos, né, para fazer funcionar aqui. Né? Isso ficou mais difícil de maneira geral, né, na pandemia. Né? Fazer esse trabalho todo de recepção de novas pessoas, treinamento. Por um lado, a gente tem essas vantagens, né, como estar conectado com alguém no Nepal, né, para poder falar alguma coisa. Então, isso é muito legal. Você pode resolver qualquer coisa, né, com as pessoas, né, com boa vontade, tecnologia e qualificação, né, das partes. Por outro lado, né, somos o mesmo Homo sapiens de antes. Né? Necessitamos de contato, né, de olhar para as pessoas balançando cabeça, olhar para as pessoas bocejando, olhar para as pessoas felizes e tristes, né, encostar e por aí vai. Né? Estar em grupo, né? É uma necessidade nossa. Né? Então, suprir essa necessidade de estar em grupo no ambiente virtual, né, é um mega desafio. Parabéns aí pelo sucesso, né, nessa transição. Ele é case, isso é case de artigo. Mais depoimentos, mais perguntas, comentários? É tão engraçado, porque eu vou falar como você, né? As palestras, elas eram presenciais e eu via as carinhas de todo mundo. Agora eu conheço alguns nomes, alguns eu não conheço, e eu fico maravilhosa, assim, com a vontade de dizer, gente, abre a câmera, olha pra gente, fala com a gente. No presencial, faz perguntas, aí você fica olhando para a pessoa assim, ó. Fica olhando, ela vai ficar tão intimidada que ela vai perguntar alguma coisa, ela vai participar. Vai.
Agora não dá mais, elas se escondem aqui atrás da tela fechada. Da Né? tela fechada, exatamente. Perdemos recursos importantes, né, de produção, né, que envolviam essa intimidação sutil visual. Eu acho que é isso. Acho que eu vou agradecer mais uma vez, então, Felipe, doutor Felipe, por estar aqui com a gente. Muito obrigada pelas belas palavras. Muito obrigado eu acho que por reforçar. A Juliana, que trabalha comigo aqui no SAMS, está aqui, e a Rosilei também, a nossa psicóloga e a nossa assistente social, respectivamente. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem falado muito, né? A busca pelo autoconhecimento grande parte do trabalho que o SAMS vem fazendo é isso, desde que a gente saiu da função de ambulatório, de prestar socorro, né, médico, e passamos a trabalhar com a vertente da promoção de saúde, das perícias e da segurança no trabalho. A gente tem trabalhado muito a questão do autoconhecimento e de como que a gente se responsabiliza e melhora a nossa vida no trabalho. O que a gente pode trazer. Então, só veio se juntar, só veio ao encontro do que a gente tem trabalhado aqui. Eu agradeço muito a sua participação. A Juliana está agradecendo também, disse que foi ótima palestra. A Rosilei também agradeceu. E eu agradeço a vocês todos também aqui pela presença, pela participação. Mais uma vez, reforço que vai ficar gravada, então divulguem, por favor, para os nossos colegas e que mais pessoas possam se privilegiar de todo o conhecimento que foi compartilhado aqui hoje. Lúcia Manzano também está agradecendo, Lucilena. Eu acho que é isso. Obrigado pelo convite, Daniele. Obrigado, gente, aí, pela paciência, pela audiência. Até um próximo encontro. Valeu. Muito obrigada, doutor Felipe. Tchau. Gente, obrigada a vocês. Fabiola, obrigada mais uma vez pela participação, todos vocês. Eu vou encerrar a nossa reunião e é só a divulgação, tanto da palestra de hoje, quanto do site do SAMS, que agora está de super fácil acesso ali na primeira página da Intratec, tá bom? Obrigada a todos, uma boa tarde.